A maioria de nós acha que precisamos nos organizar melhor. Eu sei que costumava sempre pensar que precisávamos de uma solução de armazenamento melhor, precisávamos de uma casa maior, precisávamos de mais armários. Mas eu percebi que ficar mudando as coisas de lugar não resolve o seu problema. Organizar não é a solução. Você e eu temos tralha demais. O que é isso? Guardo esse carregador há 2 anos, nunca usei e nem sei para que serve. E eu sei que isso parece dramático, mas eu estou literalmente implorando para você jogar suas coisas fora, não organize elas. Não fica, mudando de lugar, não vai comprar um armário novo, joga suas coisas fora ou dá para alguém. A casa americana média aumentou 1.000 pés quadrados desde os anos 70. Estamos mais deprimidos do que nunca. A indústria de armazenamento é uma indústria de 39 bilhões de dólares, bilhões com B. E as pessoas agora literalmente pagam aluguel, não só para elas mesmas, mas para as coisas delas. Isso é uma estupidez. Então eu quero explicar exatamente essa decisão que mudou tanto as minhas finanças, minha clareza mental, meu espaço. Sério, essa única coisa mudou muito para mim, beleza? Alguns anos atrás, eu li um livro chamado Adeus Coisas. É sobre um japonês que vendeu 95% de tudo. Uma frase do livro realmente ficou comigo. Quanto mais você tem, mais ocupado você fica. Quanto menos você tem, mais livre você é. Ao ler esse livro e ouvir essa frase, pensei, isso é legal para outros, em outro país ou fase da vida. Achei que não se aplicava a mim e comecei a dar desculpas. Mas aí comecei a realmente me aprofundar nisso, olhar as pesquisas sobre esse assunto, experimentar algumas coisas pessoalmente e percebi que isso é realmente transformador. E também tem algumas coisas, meio pesadas acontecendo, certo? Olha só, as taxas de depressão basicamente dobraram desde os anos 1980. Você sabe o que mais dobrou com a quantidade de coisas que temos? Existem vários fatores, mas tecnicamente a vida hoje é mais fácil que em quase toda a história. Hoje as pessoas vivem mais e têm fácil acesso a comida e bens. Tudo ficou tecnicamente mais simples e temos mais coisas e casas maiores do que antes. Na verdade, a casa americana média tem cerca de 300 mil objetos dentro dela. E onde os americanos guardam todas essas coisas? 30% disso vai para os armários, 25% fica na garagem, os depósitos guardam cerca de 10% e 35% fica em lugares aleatórios. Organização não é o problema, temos tralha demais. Então, quando você chega em casa e sente aquela sensação de, cara, por que minha casa está sempre uma bagunça? Eu estou sempre limpando, mexendo nessas coisas. Você não é preguiçoso, não é um problema seu. Você só tem coisas demais. Tem coisa demais para caber em qualquer lugar. Organização não resolve esse problema. Você não consegue colocar 10 quilos de coisas em uma sacola de 5 quilos. Chega um ponto que é uma questão de matemática. Você não precisa de uma sacola melhor. Você precisa se desfazer das coisas, precisa eliminar todo o excesso de tralha. Agora, a indústria da organização nunca vai te contar isso. Tem sido um setor em crescimento. Agora, existem mais organizadores para o seu armário e diferentes formas de empilhar seus sapatos. Nunca tivemos tantas opções como agora para guardar suas tralhas. Então, mesmo que você não tenha um box de armazenamento em algum lugar pelo qual você paga aluguel, você está comprando algo para o seu algo ficar em cima, é como comprar uma cadeira para os seus sapatos. O que estamos fazendo? Já cheguei a essa conclusão várias vezes, inclusive recentemente. Passamos muito tempo arrumando a casa e limpando a garagem. E a gente organizou tudo, colocou tudo nas prateleiras e em 1 ou 2 semanas já estava tudo bagunçado de novo e eu pensei, a gente só tem coisa demais. Passei o dia mudando as coisas de lugar, mas não me desfiz de nada, então o problema continua. Só parece diferente, sabe? Então eu não quero que isso seja só sobre saúde mental ou algo assim. Obviamente isso é muito importante, mas uma das maiores questões é como isso está afetando sua conta bancária, afetando fisicamente sua vida. Deixa eu te mostrar os números, porque quando eu fiz isso foi explosões. Primeiro de tudo, existe o que eu chamo de imposto de armazenamento. Não sei por que falei desse jeito. 1 em cada 10 americanos aluga um box de armazenamento. Aluga um apartamento só para suas tralhas, certo? E o preço médio desse apartamento é de $180 por mês. Então você está pagando $2.160 por ano só de aluguel para suas coisas, pensem como isso é insano. A menos que você tenha $40 mil em coisas lá dentro, provavelmente você está pagando 10%, 20%, 30% do valor das suas coisas por ano só para elas ficarem lá paradas. Aliás, se você estiver tirando algum valor disso, seria muito importante se você deixasse um like e se inscrevesse. Isso realmente ajuda muito o canal. Segundo, temos o imposto de manutenção. Você não apenas possui coisas, tudo isso exige manutenção também. Caso contrário, vai ficar parado e piorar.
ou você vai ter que tirar o pó, vai ter que limpar, vai ter que mover, vai ocupar espaço na sua casa. Não é que não afete nada, afeta muitas coisas diferentes. Você tem um monte de bibelôs na estante, eles vão acabar ficando empoeirados e com aparência ruim. Ou você vai ter que ficar movendo e limpando o tempo todo, certo? Se você tem um monte de coisas entulhadas no seu armário, talvez você não veja, talvez não te afete. Agora, sem aquele espaço no armário, outras coisas ficam espalhadas pela casa. Tudo tem consequência, nada acontece isolado, essas coisas fazem diferença. Mas a indústria da organização é assim: compre rotuladora, caixas coloridas, é enganação. É como vender guarda-chuvas enquanto jogam água na sua cara. Você pode comprar um guarda-chuva para resolver o problema, sair do caminho da mangueira, ou pedir para parar de se molhar, já que geralmente é você mesmo. Quando você se molha sozinho ou compra coisas, a mangueira representa o que entra na sua vida e o guarda-chuva simboliza o destralhamento. Eu deveria parar com isso agora, eu deveria. Vamos cortar essa analogia. Agora, sobre custos de oportunidade, isso é muito importante e quero te mostrar um exemplo. Suponha que você gastou R$ 800 em um ano com coisas aleatórias. Acho razoável, dá R$ 50 por mês, sou ruim de matemática. R$ 60 por mês, não sei. Vamos supor que você gastou dinheiro durante o ano com roupas, bugigangas, uma viagem ou algo assim. Bem, lá em 2019, ao invés de fazer isso, eu investi $800 direto em fundos de índice. Agora isso vale 1.900, então de 800 para 1973 é quase 2.000. Toda vez que você gasta dinheiro, desperdiça dinheiro com besteira, você está literalmente se roubando do dobro desse valor em 7 anos. Normalmente, ao investir em fundos de índice, seu dinheiro dobra a cada 7 anos, até mais. Isso representa um custo de oportunidade, semelhante a uma dieta, em que só se pode comer certos alimentos. Então, se você come um monte de coisa ruim, não vai ter fome para as coisas boas. E se você come coisas boas, não vai sobrar espaço para as coisas ruins, certo? Na maioria das vezes. Mas tipo, se você pega esse dinheiro e gasta com qualquer coisa, ele simplesmente vira tralha. Isso é dinheiro. Esse é um dinheiro que você não tem mais para te fazer ganhar mais dinheiro, é um dinheiro que não pode mais dobrar. A vida dele acabou, ele foi embora de você e não pode mais trabalhar para você. Então, você literalmente está desperdiçando sua liberdade e pagando o dobro do preço do que quer que seja. Se você ampliar um pouco a visão, aí é o triplo do preço, depois 4 vezes o preço, quanto mais você amplia a perspectiva. E quando você gasta dinheiro com alguma coisa, não só está limpando sua vida, o estresse, a manutenção e todo esse tipo de coisa, mas também existe um custo de oportunidade que você poderia ter investido. Esse dinheiro, você poderia ter feito esse dinheiro trabalhar para você pelo resto da sua vida, mas em vez disso, ele simplesmente foi embora em coisas, certo? Outro motivo pelo qual você deveria se livrar de todas as suas coisas não é só pela questão da liberdade. Mas quando eu fiz a primeira faxina na minha casa, na verdade eu consegui, acho que quase $1.000, só vendendo tranqueiras aleatórias que estavam pela casa. Eu simplesmente transformei isso em dinheiro de volta, tipo $800, que agora viraram quase $2.000. Criei isso do nada, usando coisas que não precisava mais, como roupas velhas e móveis. Acho muito divertido fazer isso. Se você precisa de dinheiro rápido, venda algumas coisas de casa e veja que não muda nada na sua vida. Agora, com dinheiro, o mais importante é não comprar mais coisas. Você tem que parar o fluxo de entrada na sua vida. Porque o lance é o seguinte, depois que você passa pela dor de se livrar de 200 itens, você acaba ficando muito mais seletivo com o que deixa entrar. Se você aceitar esse desafio e se livrar de várias coisas em casa, passa semanas mexendo, vendendo e desfazendo dessas tralhas. Você vai perceber que cada uma dessas coisas realmente não importa, porque você está pegando e analisando cada uma delas. E aí, quando for comprar a próxima coisa, você vai olhar para ela de um jeito bem diferente. Toda vez que eu compro algo novo agora, eu meio que passo por algumas dessas perguntas, tipo, eu levaria esse item se eu me mudasse? Eu vou ter que limpar isso? Isso vai ocupar espaço na minha mente? Tipo, se eu tivesse um relógio caro ou algo assim? Isso é algo que você tem que pensar toda vez que usa, tipo, será que vou arranhar isso? O que acontece se essa camisa rasgar? Essas são coisas que você tem que pensar o tempo todo. Então, se você está assistindo até aqui e está pensando, beleza, como eu começo? Quero te dar alguns passos básicos, bem simples, que eu mesmo segui para começar. Comece pelo lixo óbvio. Acho que o segredo aqui é criar um pouco de impulso. Ao tirar as tralhas de casa, você percebe como isso vicia, sente-se mais leve, a casa parece sempre limpa e você fica mais feliz. Olhe para as coisas quebradas, olhe para aquela caixa cheia de cabos que você nem sabe para que servem. Dê uma olhada na gaveta de bagunça, procure por essas vitórias fáceis, coisas que você não usa há anos, que você não se importa, e comece por aí, tipo, algumas sacolas cheias dessas coisas. Foi exatamente isso que eu fiz. Olhei minhas camisetas e pensei, não lembro quando comprei, vou me desfazer delas. Nem gosto dessa, na verdade odeio, também vai embora. A máquina de pão está há 6 anos sem uso.
Vou vender isso para tentar uns R$ 50. Depois veja o que pode subir e faça uma pilha do talvez. Esse é outro truque do adeus. Juntar tudo que você não tem certeza e não consegue decidir pensando, talvez alguém tenha me dado isso. Mas o quê? Existem vários motivos, então faça uma pilha do talvez, coloque numa caixa e empurre para longe. Se você não abriu a caixa porque precisou de algo de lá, não abra a caixa, apenas doe. O que estiver dentro, apenas doe. É isso. É fácil. Próximo. Não tente vender tudo. Se você tiver coisas grandes, pode vender. Tudo bem, mas se algo vale menos de $20, talvez nem compense vender. Digo isso porque guardei coisas por um ano achando que daria para ganhar dinheiro, mas ninguém quis comprar porque era tranqueira. E eram essas pequenas bugigangas que nem valem o tempo ou a energia para vender. Você gasta tanto tempo postando, repostando no Facebook e tentando marcar com a pessoa. Para ganhar poucos dólares, prefira doar as coisas pequenas. Foque em vender móveis e eletrônicos, depois lide com itens sentimentais. Não digo que você precise se desfazer de tudo, mesmo eu separando essa pilha. Se tiver itens sentimentais, tudo bem guardar alguns. Mas assim, principalmente para começar, acho que algumas pessoas se preocupam com as coisas sentimentais e acabam nem começando. Comece pelo mais fácil, depois avance, ganhe dinheiro, crie impulso e pare ou diminua o ritmo quando quiser, mas não deixe de destralhar. Não deixe de começar essa jornada minimalista só porque você está preocupado com algo que está lá no passo 6, sabe? Comece pelo mais fácil. Limpe sua casa e veja como ela fica depois disso. Agora, eu percebi alguns benefícios bem estranhos depois que comecei a entrar no minimalismo. Um deles é que nunca leva mais do que 5 a 10 minutos para arrumar tudo. Tipo, a maior parte da nossa casa é porque tudo que a gente tem um lugar. Não temos um monte de coisas espalhadas, mesmo tendo filhos e eles deixando coisas por todo lado, mas não temos uma quantidade insana de coisas. Antes, limpar a casa tomava o sábado inteiro. Agora fazemos pequenas limpezas diárias de 5 ou 10 minutos e a casa permanece limpa. É ótimo. Na verdade, eu tenho uma lista de alguns hábitos minimalistas que vou deixar na descrição. É totalmente de graça, é tipo um pequeno e-book que eu fiz com uns 50 hábitos minimalistas. Isso realmente me ajudou a manter minha casa e minhas finanças livres de bagunça e tudo mais. Então vou deixar um link aqui embaixo se você quiser dar uma olhada. Mas minha casa ficou mais limpa, meus níveis de estresse diminuíram bastante porque eu fico muito estressado com coisas. Com a casa bagunçada, por exemplo. Meu estresse financeiro diminuiu muito porque eu simplesmente parei de gastar dinheiro, eu simplesmente parei, não ligava mais pra nada. Não de um jeito ruim. E tipo, as coisas não me fazem feliz de jeito nenhum. O que me faz feliz são as experiências. Gastei mais com viagens, viajei e vivi muito mais experiências boas. A gente passou um mês inteiro pela Europa, e isso foi incrível porque foi realmente muito legal, diferente das coisas materiais que não são tão legais assim, pelo menos pra mim. E o principal é que eu me senti mais livre. Não preciso tomar tantas decisões, nem me estressar acompanhando os outros, como quando venho aqui. Nossa casa está sempre limpa, então não fico mais envergonhado como antes, quando era bagunçada. Pra mim, isso traz muitos benefícios. Se tiver interesse, confira os links abaixo, como a conta poupança e o e-book gratuito, que ajudam a apoiar o canal. Estamos também rumo a 1 milhão de inscritos. Então, muito obrigado a todos que têm acompanhado minha jornada e enquanto eu comecei esse caminho por aqui, eu agradeço a vocês e até a próxima semana.